Olá para todos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. E já vai aproveitando aí, clique em gostei, dá um joinha para ajudar a divulgar o canal. 5 perguntas e 5 respostas acerca do inferno. Teria até mais, né? Só que eu vou citar aqui 5 para que não fique um vídeo prolongado. 5 perguntas sobre o inferno. A primeira: onde está escrito inferno na Bíblia? A palavra inferno não está nos originais da Bíblia. Esta palavra tem origem em latim. Significa infernus, que significa mundo ou habitação dos mortos. Muitos religiosos que negam os ensinos acerca do inferno criticam a palavra inferno na Bíblia. Eu já vi um pastor adventista desses do YouTube falando que esta palavra nem sequer deveria estar escrito na Bíblia. Mas os tradutores colocaram inferno fazendo referência ao lago de fogo. Da mesma forma que Seol em hebraico e Hades no grego também fazem referência a este lugar de tormento. Veja em Lucas 16, verso 23, que o rico morreu e ergueu os olhos no Hades, inferno. Se inferno aplicasse apenas à sepultura, como ensinam as testemunhas de Jeová, então como que o rico abriria os olhos na sepultura e em tormento? Não teria lógica. Embora seja uma parábola, mas é uma história que retrata uma realidade e não uma mentira. Então aqui faz referência ao lugar de tormento para onde vão os ímpios, tanto Hades, ao Hades que seja, né? Hades, o Hades, Seol, o Sheol, como alguns dizem. E a mesma coisa de inferno, ou infernos em latim. Qualquer adjetivo faz referência a este lugar para onde vão os pecadores. Este lugar a Bíblia chama apenas de lago de fogo e não dá um nome específico. É o lago de fogo para onde vão os perdidos. A segunda pergunta: quando o inferno foi feito? A Bíblia não diz, mas em 2 Pedro 2, verso 4, diz que os anjos que pecaram foram presos no inferno. Então podemos crer que tenha sido feito logo após a expulsão de Satanás e seus anjos do céu. Porque lá diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, em prisões eternas, aguardando o dia do juízo. Então, se quando foram expulsos, foram presos no inferno, então leva a crer que o inferno foi feito após a expulsão de Satanás e os anjos do céu. Podemos entender assim. Para quem? A terceira pergunta: para quem o inferno foi feito? Em Mateus 25, 41, lá diz que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, como castigo, como juízo, por terem pecado. Então cremos que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que Satanás será lançado no lago de fogo após o milênio. E em 2 Pedro 2,4 diz que os anjos que pecaram estão presos lá até o dia do juízo. E Mateus 25, 41 diz que Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqueles que viverem no pecado sofrerão a mesma pena que o diabo, irão para o mesmo lugar, para o lago de fogo. Veja que em Apocalipse 20, verso 10, lá diz que o anticristo e o falso profeta
já estavam lá quando o Satanás foi lançado. Então, o anticristo e o falso profeta são seres humanos, são pessoas. Sofrerão juízo, junto com Satanás. A quarta resposta. Inferno e lago de fogo é a mesma coisa? Não é. Se existe hoje o lago de fogo, a Bíblia não diz. Mas antes do juízo final, ele existirá, pois o anticristo e o falso profeta serão lançados lá antes do milênio, antes do reino milenar de Cristo. Satanás após o milênio, que será lançado, e os perdidos no juízo final, que ainda é um tempo futuro. Apocalipse 20, verso 15, lá diz que os ímpios, que não foram achados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Mas quanto ao inferno, podemos crer que já existe. 2 Pedro 2,4 diz que os anjos que pecaram estão presos lá, até o dia do juízo, que é um tempo futuro. Eles estão reservados para o juízo, presos no inferno. Nos versos seguintes, até o verso 9, diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados, no mesmo contexto que está falando dos demônios que estão presos, reservados no inferno para o dia do juízo, guardados lá em prisões eternas, até o dia do juízo para serem lançados no lago de fogo. Na parábola do rico e Lázaro, o rico, assim que morreu, abriu os olhos em tormento. Satanás, durante o milênio, ficará preso no abismo, que é o inferno, literal. Apocalipse 20, verso 1 ao 3. E no final do milênio será lançado no lago de fogo. Então, leva a crer que não é a mesma coisa. Lago de fogo um e o inferno é outro. Jesus disse, se a tua mão pecar, corta. Melhor entrar no céu aleijado do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Está aí, inferno. No inferno tem um lago de fogo que nunca se apaga. Agora a quinta pergunta. O castigo no inferno será eterno? Só não quero que entendam mal, que eu vou citar aqui as testemunhas de Jeová e o Adventismo para fazer uma ilustração e uma comparação, mas com todo respeito, sem faltar com respeito a essas duas religiões. O castigo no inferno será eterno, sim, com certeza. Vamos analisar tomando como base o ensino do Adventismo que diz que o inferno é um lugar de aniquilamento, e das testemunhas de Jeová que diz que não existe o inferno. O Adventismo acredita que existe o inferno, mas como um lugar de aniquilamento e não como um lugar de castigo eterno. Eu já vi um teólogo adventista no YouTube, desses bem conhecido, dizendo que não seria justo o diabo que pecou por milhares de anos ter o mesmo castigo que uma pessoa que pecou por 70 anos. Claro que não seria justo, mas o castigo será proporcional. Está escrito: quem soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, com muitos açoites será castigado, e quem não soube, com poucos açoites será castigado. O castigo no inferno será proporcional. E lá em Isaías diz que o diabo será lançado no mais profundo do abismo. Então o sofrimento do ímpio não será igual ao de Satanás. O de Satanás será o pior, a pior parte será a dele. Vamos fazer uma análise para ver que o castigo no inferno será eterno, sim. Em Apocalipse 19 e verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. No capítulo 20, verso 1 ao 3, diz que o diabo passará o milênio amarrado, preso no inferno, e depois do milênio será lançado no lago de fogo. Vamos ler. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10.
Veja bem, note que 1000 anos se passaram, e veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados? Quanto tempo leva para ser aniquilado? Quanto tempo ainda falta, pois está escrito que serão atormentados para sempre? Quanto tempo ainda falta para o suposto aniquilamento? E ainda diz que serão atormentados para todo sempre. Então não tem fundamento o ensino adventista. As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios deixam de existir quando morrem, e não existe inferno. Hades e Seol é sepultura. Apenas. Na Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, ensina diferente. Em João 5, verso 28 e 29, diz assim na tradução Novo Mundo. Vamos ler. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele. Verso 29. E sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Veja, aqui diz que os ímpios também vão ressuscitar para serem julgados, diferente do que eles mesmos ensinam. Na Bíblia deles deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios e que eles serão julgados e condenados. Agora Apocalipse 20, verso 10, na tradução Novo Mundo online. Além disso, está escrito assim: além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo, que lago é este? Então todos os ímpios serão castigados eternamente. Mateus 25, 41 diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, eterno, para sempre. Uma vez eu perguntei para uma testemunha de Jeová, aqui no portão de casa, há muitos anos, há uns 20 anos atrás, o que quer dizer serão lançados no lago de fogo. E ela disse que ia trazer uma pessoa mais entendida, só que não trouxe. Então é isso aí então, a realidade é essa aqui. Alguns podem até não gostar, mas que provem o contrário. Está escrito. Então obrigado a todos e até o próximo.